Clima pesado no campo conservador. Adriles Jorge perdeu a paciência e partiu para cima de Silas Malafaia após o que chamou de atitude sórdida contra Flávio Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Esse embate pode mudar alianças, discursos e o rumo do jogo político. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Comenta aqui, Adriles tem razão ou passou do limite? Primeiro eu queria registrar que eu tenho respeito pelo Malafaia, tá? Tenho admiração até pelo Malafaia e pela postura corajosa que ele teve no enfrentamento à ditadura do STF. Ele foi um pastor que uniu exatamente o cristianismo à ação cristã. O cristianismo não é só ficar contemplando a verdade eterna do Cristo, que é absolutamente imprescindível, mas você tem que fazer, você tem que agir de acordo com os modos cristãos, e você debelar e tentar encontrar uma solução para destruir essa ditadura abjeta que a gente está vivendo, é uma ação, e ele aglutinou pessoas, ele fez, exatamente, abriu palanques. Dito isso, eu tenho que fazer uma crítica, que é uma crítica legítima. Você está perguntando, Serrão, se a direita está rachada? Não. A direita está unida em nome do senhor Flávio Bolsonaro. E por que Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro? Porque Flávio Bolsonaro é seu filho. Segundo, porque ele não confia mais, com toda e legítima razão, em todas as lideranças políticas de direita do país. Não estou dizendo que elas traíram Bolsonaro, mas elas fizeram muito pouco ou quase nada em relação a esse combate, a essa crítica à ditadura, que deveria ter sido feita. Gente, o Alexandre de Moraes, em que pese o fato de Trump ter esculhambado com a gente, tirado o Magnitsky, jogou uma Magnitsky em cima. E o que a direita fez? Ficou criticando o Paulo Figueiredo, ficou criticando o Eduardo Bolsonaro, ficou leniente, ficou complacente, ficou gentil com o Alexandre de Moraes. O que os bancos fizeram? Deram uma banana para a Magnitsky, uma coisa horrorosa que aconteceu no Brasil. E é claro que o Trump tirou essa Magnitsky, né? E aí, quem que o Bolsonaro vai confiar? O homem que está preso, que está instável emocionalmente, no próprio filho. Agora, não é rachadura na direita. É a megalomania de um homem, eu repito, que eu resputo, respeitoso, mas que tem arroubos, incisões de ódio e de megalomania que eu acho completamente absurdas. Dizer que o Flávio Bolsonaro foi lá na prisão e aproveitou-se de uma chantagem emocional, aproveitou-se da fragilidade emocional de Bolsonaro. E ele indica, parece que ele não contou para ninguém. Gente, o anúncio da candidatura do Flávio foi feito pelo próprio Valdemar da Costa Neto, que tem relação direta com o Bolsonaro, pelo amor de Deus. E aí dizer que ele se aproveitou dessa fragilidade para constranger a direita, para lançar uma candidatura estapafúrdia, sendo que essa candidatura já tem o dobro de votos do Tarcísio nas pesquisas, e dizer que isso foi feito de maneira capciosa e ardilosa, isso é covarde. Isso é sórdido. Não estou dizendo que o Malafaia seja um homem covarde e sórdido, mas foi uma atitude absurdamente covarde que ele teve com o Flávio Bolsonaro. Ele já tem essa atitude com o Eduardo, já tem essa atitude com outras pessoas da família Bolsonaro, dizendo que se separa a família Bolsonaro do Bolsonaro. Ele mesmo que disse que quem fala com o Bolsonaro quando ele está na prisão seria a família. E a família toda anuiu em relação à candidatura do Flávio. O que é isso? O Silas Malafaia, mais uma vez, com todo respeito, ele manda na direita? Ele pode ofender e ofende Bolsonaro. Está dizendo que o Bolsonaro é um burro por ter escolhido o próprio filho? Entendeu? Também tem o respeito pelo Tarcísio, que é o candidato in pectore, né? Do Silas Malafaia, que parece que ele que quer impor a direita. Mas Tarcísio Gomes de Freitas, com todo o respeito que eu tenho por ele, um grande gestor, um grande tecnocrata, estava aplaudindo esses dias Alexandre de Moraes. O que é isso? É diálogo diplomático? Isso não é. Aplauso não é diálogo diplomático, é endosso entusiasmado. Entendeu? Assim como endossaram entusiasmadamente quase todas as lideranças de direita, quando não fazem uma crítica acerba ao Alexandre de Moraes e à ditadura que está infestando a democracia brasileira. Entendeu? Então, assim, tenho respeito pela figura do Malafaia, mas ele está atrapalhando. A questão é, o ponto crucial é, ele está atrapalhando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Se eventualmente ele tem uma estratégia para que a direita volte ao poder, essa estratégia é completamente furada. Você ofender o Flávio, ofender a família Bolsonaro, ofender a inteligência do Bolsonaro. O que é o Bolsonaro não consegue ter um raciocínio lógico para escolher o seu candidato à presidência da República? Que coisa mais absurda. É só o Silas Malafaia, que eventualmente é um homem inteligente, ungido pelos deuses aqui no Brasil? Não dá, não dá. As pessoas têm medo, e eu falo isso de viva voz. Muitas lideranças têm medo do Malafaia. Por quê? Qual é a razão?
Ele é inimputável, ele é incriticável, ele é inatacável. Bolsonaro sim confiou nele como um homem que estava regimentando muitas manifestações, e nós somos gratos ao Malafaia por isso. Mas, eventualmente, isso não dá o direito de jogar uma pedra na testa do filho de Bolsonaro, uma pedra, falar que ele fez uma chantagem emocional com o pai para acabar uma candidatura. O que é isso? Então, assim, eu acho que não há divisão, há egos inflados, pontuais, dentro da direita, que querem impor, sabe lá, eu quero achar que é por estratégia, né? Mas, eventualmente, você tem que respeitar. O pastor tem que ser misericordioso, tem que usar uma linguagem civil. O Malafaia só fala cuspindo ódio o tempo inteiro. Eu não entendo isso. Que tipo de rebanho ele faz? Ele bate no rebanho quando o rebanho, eventualmente, contesta o pastor, alguma coisa, uma medida? Até Cristo, as pessoas perguntaram, indagaram para ele, e Cristo respondeu de maneira sábia, de maneira ponderada. O Malafaia parece que está cuspindo. E eu estou falando que ele está cuspindo no inimigo, não. Cristo manda amar até os inimigos. O Malafaia está cuspindo na cara de quem está tentando restaurar a democracia no Brasil. Então, a minha crítica acerba, eu espero que seja, é uma crítica a uma parte de egomania, de megalomania, de narcisismo do Malafaia. Eu não estou dizendo que ele seja nem narcisista, nem egocêntrico, nem megalomaníaco em si. Mas ele precisa rever seus pontos de vista, porque ele tem mais atrapalhado que ajudado nos últimos momentos. Dárcio Bracarense, você acompanha o voto do relator? Eu sempre acompanho o Adrilles, mas normalmente a gente ainda assim debate. Eu e Adrilles, de vez em quando a gente discorda. E eu tinha reagido à fala do Malafaia de uma outra forma. O Adrilles expôs a verdade como deve ser, simples, objetiva. A simplicidade muitas vezes é necessária. Chesterton ensinava assim. Olha, eu vou dizer o seguinte. Desde Roma, muitos líderes caíram pela traição ou falha de sacerdotes e generais. Parece que nada mudou. E enquanto Roma ainda tateava o poder, os líderes religiosos já disputavam espaços, posições de poder. Portanto, não há nada novo. Essa postura do Silas, ela é um pouco despropositada, porque ele vocifera fazendo com que a própria população confunda fé e fúria. A fúria, a revolta contra Alexandre de Moraes é natural, é a indignação dos justos. A fúria contra os seus, a fúria contra os nossos, que isso, pastor? Não há lógica nessa verve, não há lógica nesse ataque desmedido. E não há rachadura na direita. O que existe é o atrito natural daqueles que desejam conduzir, ou melhor, aqueles que desejam direcionar o leme para onde essa direita deve ir. E o Malafaia esquece que além dele existe um povo conservador, que sempre disse que era Jair ou quem o Jair indicar. É bom respeitar o povo porque a voz do povo é a voz de Deus. E um pastor normalmente respeita Deus. Mas para finalizar, Serrão, eu faço uma análise de um observador distante, portanto, pastor Silas Malafaia. Não me considere um leviano. Seu primeiro alvo foi Carla Zambelli, depois que ela obteve 1 milhão de votos. Postulante, portanto, natural ao cargo ao Senado. Depois, o seu canhão virou contra Eduardo Bolsonaro, aquele que naturalmente seria um indicado do presidente para a disputa ao Senado. Dizia eu, na última disputa à Prefeitura de São Paulo, que tanto Boulos, quanto Tabata, quanto Pablo Marçal utilizavam aquela candidatura como vitrine para poder mais tarde se lançar ao Senado. E sim, os ricos buscam o Senado para blindar seu patrimônio, isso é uma verdade. Acredito eu, prezado pastor, que assim que o senhor viu um dos postulantes se aproximar de Flávio Bolsonaro, o senhor perdeu a razão. De modo que parece que o senhor a todo tempo buscou e ainda busca um espaço para disputar o Senado. Seria isso o caso? Seria esse o caso? Que o pastor venha a público dizer que não pretende ser candidato ao Senado
que não fez nenhum acordo prévio com Tarcísio ou com qualquer outro político com o objetivo de disputar o Senado. Porque o que fica parecendo, pastor, é isso. E eu tenho certeza que com a sua coragem de enfrentar os poderosos, como o senhor sempre fez, o senhor poderia até ser um bom senador. Mas, infelizmente, o senhor está cometendo um grave erro de ir contra uma decisão que não é do Jair Messias Bolsonaro, é a decisão soberana do povo. Então, eu espero que o senhor venha a público explicar de forma transparente por que de tanta fúria, tanta raiva de um grupo que sempre te respeitou, te aplaudiu e muitas vezes te seguiu. É isso, Serrão. O embate entre Adriles Jorge e Silas Malafaia escancara algo que muitos preferem ignorar. A direita brasileira vive hoje um momento de racha interno, disputas de narrativa e conflitos por protagonismo. Adriles, conhecido por não fugir de embates, reagiu com dureza ao que classificou como uma atitude sórdida de Malafaia contra Flávio Bolsonaro e, por consequência, contra o próprio Jair Bolsonaro. Para ele, esse tipo de postura não fortalece o campo conservador. Pelo contrário, enfraquece, divide e entrega munição aos adversários políticos. O ponto central da crítica é claro. Em um cenário de perseguições, censura e disputas institucionais, ataques internos podem custar caro. Adriles levanta o alerta de que interesses pessoais, vaidade e disputas por influência estão sendo colocados acima de um projeto político maior. Esse episódio revela um problema recorrente. Quem fala em nome da direita? Quem representa de fato a base conservadora? E até que ponto líderes religiosos, comunicadores e influenciadores devem interferir diretamente na estratégia política? O debate vai além de Malafaia e Adriles. Ele expõe uma crise de liderança, de coesão e de estratégia. Se não houver maturidade para resolver conflitos internamente, o resultado pode ser a fragmentação total do movimento, justamente no momento em que união seria essencial. No fim das contas, a pergunta que fica é simples, mas incômoda. Quem ganha com essa briga pública? Certamente não é o eleitor conservador. Se você quer análises diretas, sem rabo preso, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Aqui a gente fala o que muitos têm medo de dizer.